Olá, olá! Bem-vindos ao programa Vitrine desta terça-feira. E terça-feira é segundo dia de aula, de retorno, né, do recesso das férias. Vamos lá, minha gente, vamos animar. Se você ainda não voltou, ainda não fez sua matrícula, né, para este semestre, se você quer voltar a estudar nos cursos de educação de jovens e adultos, corre porque ainda tem vaga, né? Dá um pulinho lá, tem vaga por aí. E olha, como eu sempre falo, né? Lá no Euclides da Cunha à noite, tem muita coisa legal. Vai para lá, quem sabe você não vai ser meu aluno também, né? Já aproveita. E bora que bora. Bem, seguinte, hoje eu vou falar para vocês, né? Vou fazer de novo aqui um convite que eu tenho falado muito sobre o nosso evento aqui com o lançamento dos livros Acuã, o Peixinho Curioso e Potiara. Eu acabei não fazendo ainda o videozinho, mas eu vou trazer aqui um videozinho especial. Então, no próximo dia 30, sábado, tá? A partir das 2h da tarde, tem um evento de contação de história, com muita alegria, música, oficinas, na Casa de Cultura. Então, anota aí na sua agenda, sábado, dia 30 de julho, a partir das 2h da tarde, na Casa de Cultura, no bairro de Fátima, a culminância, né, o finalzinho do projeto Brasil e Brasileiros, Conhecer para Amar e Respeitar, que teve aí a possibilidade de execução através da Lei de Incentivo Fiscal. Eu sempre friso isso, sempre vou falar muito sobre isso, como é importante os empresários abraçarem essa ideia. Agradecer demais aos nossos doadores, sem eles seria impossível realizar esse projeto. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né? O nosso patrocinador Regina Supermercados, que abraçou a ideia, que confiou, e fica a dica para as outras empresas de Teresópolis. Vamos abraçar a cultura, a literatura, vamos fazer algo por alguém, está precisando, vocês precisam ajudar também, gente. Né? Não é só ficar aí botando precinho lá em cima, né? Mas enfim, vamos lá. Bora que tem muita coisa para acontecer. E a gente vai agora para a previsão do tempo. Roda aí. E a gente começa aí 26 de julho, terça-feira. Hoje a máxima é de 26 graus e a mínima 16 graus. Sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. E amanhã, quarta-feira, dia 27 de julho, a gente tem a máxima de 26 graus, a mínima de 16 graus. Sol, também não tem chuva. Eita, dá para secar tudo com a roupa, né? Mas a água vai acabando também, né? Vai ficando a seca, mas tá bom. Vamos lá. Não tem previsão de chuva nesta terça e quarta-feira também. Então tá aí, previsão do tempo e vamos que vamos, né, gente? Olha só, vamos aproveitar esse solzinho de manhã, fazer aquela caminhada, né? É sempre bom, é sempre bom. E agora a gente vai para as datas, vamos lá ver curiosidade, né? Você sabe alguma data? Sabe que dia hoje é dia de quê? Não? Vamos descobrir? Então, roda a vinheta! E a gente começa com o Dia Nacional do Arqueólogo. Gente, muita gente, quando é pequeno, quer ser arqueólogo, né? Fica brincando lá naquelas areias, enfim. O Dia do Arqueólogo, né? Ele vem da publicação da Lei Federal, em 26 de julho de 61, conhecida como Lei de Arqueologia, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. E olha, tem vários museus, tem o Arquivo Nacional, que sempre, né, nessas datas apresenta várias imagens, vários lugares importantes, né, que retratam essas histórias, né? E tem muitas coisas sobre as ruínas também. E para quem não sabe, as ruínas também fazem parte dessa pesquisa arqueológica. Não é só dinossauro, não, viu? As ruínas compõem um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil
e atraem turistas de várias partes do mundo. E a gente tem aqui um exemplo, por exemplo, né, as ruínas de São Miguel, né, que traz aí Ruínas de São Miguel, localizada no município de São Miguel das Nações, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Um exemplo dessas ruínas que também fazem parte dessas comemorações arqueológicas e tem aqui no Brasil. Aqui também, pela região serrana, a gente conhece muita coisa por aí. E continuando aqui, a gente tem também o Dia da Recepcionista. Parabéns para todas as recepcionistas e os recepcionistas, né? Porque também os homens também fazem, né? Também tem essa função, também tem essa profissão. Então vamos lá. O cargo de recepcionista é composto por tarefas que não são tão simples, pois exige dedicação, respeito e, acima de tudo, simpatia, humildade e disciplina. As qualidades que, infelizmente, não existem em todas as pessoas que exercem as funções de uma recepcionista. Então, gente, preste atenção, hein? Vamos atender melhor esse povo. E, povo, vamos ter mais educação também. Enfim, cada profissão tem sua peculiaridade. Enquanto algumas lidam com coisas inimagináveis, que a maioria da população nem teria estômago ou fôlego para aguentar um dia, outras exigem com que as pessoas deem sempre um sorriso independente de como esteja seu dia. E o cargo de recepcionista pode parecer simples, né? Ser uma das primeiras pessoas a entrar na empresa, ligar o seu computador, ficar atento à agenda da empresa, assim como os telefonemas do dia a dia de uma recepcionista. E é claro que não exige sangue frio e, tecnicamente, poderia até ser feito por todos. Porém, a pessoa precisa, antes de tudo, ter simpatia. Então, olha, uma pessoa que não seja simpática, de espírito e perfil, não consegue se destacar em sua área. Então, gente, vamos lá. A gente dá os parabéns para todas e todos os recepcionistas que prestam um bom atendimento, que vocês possam iluminar a vida das pessoas. E vocês são muito importantes, muito, porque através do seu sorriso, da sua simpatia, você pode sim transformar o dia de alguém, o dia do cliente que está chegando, por exemplo. E clientes, né? Por favor, mesmo que seu dia esteja ruim, não tem que maltratar aquela pessoa que está do outro lado do balcão, né? Vamos também ser educados. Educação e amor. É só o que precisa, né? E continuando, e é claro que a gente não vai deixar de falar do dia mais fofo, né? Quem não tem um vovozinho, uma vovozinha, ou quem não teve? Teve gente que não conheceu os avós, né? Mas se você teve esse privilégio de conhecer seu vovô, sua vovó, é hora de dar aquele abraço apertado neles. Se eles já viraram estrelinha, faça aquela sua oração, né? Ou se você não tem uma criança, pelo menos homenageie o seu vovô e sua vovó em pensamento. Hoje é dia dos avós. E para todos os avós, a gente diz que a avó é mãe com açúcar, né? Então, tá aí. Vovôs e vovós, parabéns pelo seu dia, né? Que tenham muita saúde, que curtam seus netinhos, com muita festa, com muita alegria, tá bom? Então, tá aí. E essas foram as nossas datas comemorativas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique ligado aí no Vitrine, porque ainda vem muita coisa por aí. A gente vai para o comercial, volta daqui a pouquinho com oficinas, com entrevistas. Vamos tornar o dia cada vez melhor. Aproveite o dia de hoje para colocar suas ideias em prática. Não desista dos seus sonhos. E olha, dê sua opinião, manda pra gente aí dicas. Se você tem algum evento, se você tem aí alguma coisa na sua agenda, grave o seu vídeo. Você pode mandar pra gente, é só gravar um videozinho assim, ó, pelo celular, deitadinho. Só que é importante ressaltar, esse vídeo tem que enviar pra gente
antes. Não adianta enviar no dia, a gente não consegue colocar na pauta. Muita gente enviando dicas até de eventos, mas envia no dia. No dia a gente não consegue colocar, tá? Porque tudo é planejado antes. Então, tem que enviar bem antes. De preferência, uma semana antes. Então, se liga, fica esperto e a gente vai se vendo por aqui. Bora pro comercial. Aí abre um pouquinho, começa a colar. E agora apoiou o papel na cola, é só ir amassando sem esticar muito, vai amassando do jeito que tá o papel, porque o interessante é ficar mesmo a textura, né? Aqui. Se não gostou, vai esticando assim, ó, vai moldando aqui do jeito que você achar melhor. Eu gosto com bastante textura. Tô embarulhado. Ó. Aí aqui vamos passar mais cola desse lado. Passou mais cola. E vamos continuar aqui apertando. Tem que apertar bem. Que eu passei por cima aqui, aí tá demorando mais pra colar. Tô dando ar. Vou cortar aqui esse pedacinho.
E eu comprei. Vamos aqui. Aí o papel não deu, eu vou colocar mais um pedacinho aqui. Vou dar um pedacinho aqui, aí os pedacinhos você vai colando em cima, porque não tem problema você sobrepor, não. Vai colando. Aqui não tem que passar mais cola. Com um pedacinho aqui em cima, na garrafa. Na borda eu vou colocar mais um pouquinho de cola. Porque às vezes o papel rasga um pedaço, tá vendo aqui? Esse branquinho, tá? É só voltar com um pedacinho ali. Colar. Ó, só falta um pedaço aqui. Tirar aqui que tá sobrando. Pra terminar esse pedaço aqui.
Então, esse pedaço agora que sobrou aqui, você pode tirar ou pode colar aqui também no fundo, tá? Pode fazer também a textura no fundo, ó. Eu vou fazer aqui no fundo agora. E vou passar mais cola aqui no fundo. Fazer esse acabamento. Se não quiser, você pode terminar aqui, cortar e depois pintar o fundo. Mas eu vou fazer com a textura no fundo. Tirar só o excesso aqui, ó. Vou ver aqui como é que eu vou passar na escola aqui, ó. Pra terminar aqui o fundo. Você pode também ir cortando o papel de seda bem menor também e ir colando, fazendo tipo um mosaico, tá? Que fica legal também, como faz com filtro de café. Agora tem que esperar secar e dar outra demão de cola. Passa a cola aqui em todo o papel para ficar bem colado. E já dá uma impermeabilizada mesmo no papel com a cola. Então, pessoal, é isso, tá? Você cola o papel, você pode colar assim pedaços maiores ou cortar pedacinhos assim, né? Ó, menores e vai colando também, que também dá certo e fica legal e é mais fácil, né? Porque você vai colando, vai sobrepondo um em cima do outro, vai ficar legal também. Aí tem que esperar secar agora, para depois passar outra demão de cola aqui, para depois vir com a tinta, tá? Então é isso, pessoal. Eu volto depois já com a peça seca, tá? Para entrar com a tinta e depois com o acabamento, tá bom? Obrigada. Estamos de volta e no programa Vitrine de hoje nós vamos dar um voo
para longe, vamos conhecer uma escritora, professora, multiartista, amazonense, a Lucila. Lucila Bonina, bem-vinda! Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Nunca, assim, imaginei... Quer dizer, imaginar a gente sempre imagina, né? Tudo é possível na imaginação. Mas eu sempre fiquei muito feliz com o convite, né? De aparecer aqui, de vir aqui, né, a Teresópolis, e poder conversar sobre o que nos move, né, que são as artes da palavra. Eu gostei muito de você me chamar de multiartista. Minha filha, olha, já começa tendo aí uma profissão que também é a minha, né? Então, os professores unidos, né? Isso! E aqui no programa, então, a gente está aqui na Serra, né? Região serrana do estado do Rio de Janeiro. A Teresópolis fica 1h30 da capital do Rio de Janeiro. Então, dá para pegar um ônibusinho e vir chegar aqui na Serra, que é frio. E você está onde? Eu estou na capital do Amazonas, né? Margem direita do Rio Negro. O Rio Negro, que é o maior afluente do Rio Amazonas, que é o maior rio, né? O rio que corta o norte do Brasil inteiro. O Rio Amazonas, que é o rio multinacional, né? É o nosso rio multinacional, que vem de lá, nasce nos Andes, né? E o Rio Negro é o maior afluente, e que tem aquele fenômeno que, na verdade, tem em outras partes do rio, né? Mas que aqui no Amazonas é o encontro do negro com os Solimões. Porque o Rio Amazonas, quando ele entra no Brasil, ele não se chama Amazonas, né? Ele tem outro nome fora do Brasil. Quando ele entra no Brasil, ele se chama Solimões. E ele vem como Solimões até se encontrar com o Rio Negro. Quando ele se encontra com o Rio Negro, eles correm juntos por 7 quilômetros sem se misturar. Olha. As águas do Solimões são barrentas, são marrons mesmo. Tem a explicação geológica, né, científica, eu sei que tem sobre acidez, sobre velocidade da água e tudo, dos dois. E a água do Rio Negro é negra, né? Parece Coca-Cola, sabe? Nossa, que legal! Então eles correm juntos, né? Fica assim a 12 quilômetros aqui de Manaus, pelo rio, e não se misturam. Você vê nitidamente os dois rios correndo juntos. Depois o Negro desemboca, né? A partir desse momento, no Brasil, ele se chama Amazonas, e vai ser Amazonas até chegar no Atlântico. É um fenômeno lindíssimo. Eu, poeticamente, gosto de dizer que é preciso de um abraço para os Solimões, para o Amazonas se formar. Então, o negro abraça os Solimões, ou os Solimões abraçam o negro, para que o Amazonas se forme. E muitas vezes na vida é assim, né? É verdade. Para certas realidades acontecerem, é necessário um encontro, um abraço. Um rio é inteiro, o outro rio é inteiro, mas quando eles se abraçam, nasce uma outra coisa, um rio potente, e eles seguem juntos até o mar. Então a vida, eu gosto de dizer poeticamente que acontece isso, né? Às vezes a gente precisa de um abraço para encontrar um caminho novo, né? É verdade, falou tudo. Poeta essa menina! Então... Aqui em Teresópolis nós temos uma querida artista, a Edna Corradini, que ela fala que a vida é feita de abraços, por isso estamos sempre chegando. Ai, que lindo! Já combina aí com o seu. Que lindo! O seu poema, eu vou pegar isso! Pega aí. Um beijo para Edna Corradini. Bom, e agora fale, né? Já falou essa poesia linda, né? Já começou o programa aí falando uma poesia linda de onde você mora. Agora fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Já adiantei que é professora, que é escritora, poeta, mas nada como você contar um pouquinho dessa história. Então, eu me formei aqui, eu sou nascida aqui, né, em Manaus, no Amazonas, e aí, desde pequena, eu venho de uma família de professores, né, de educadores,
Então, eu costumo dizer que eu sou professora por herança, por vocação, como se diz, né? E por teimosia. Porque meu avô, que era juiz, ele era professor também, mas ele era juiz. E eu cresci na casa dele. E ele, quando foi para prestar vestibular, ele dizia: você não quer fazer direito? Não, minha filha. Eu sou a primeira neta, né? Assim, a primeira que ia prestar vestibular. Dizia: não, eu quero ser professora mesmo. Então, eu teimei com meu avô e fui fazer letras, né? E então, me formei aqui. Aí, depois eu fiz uma pós-graduação em coordenação pedagógica, uma especialização, porque aí logo eu fui no serviço público, eu comecei a atuar como formadora de professores na formação continuada. E aí eu sentia que eu precisava de uma complementação pedagógica, de fundamentos, né, e tudo. Porque teimei também com meu avô, porque ele disse: vai fazer então pedagogia, né? Já que vai ser professora, eu disse: não, eu quero letras, né? Porque eu queria estudar literatura. E aí depois eu fiz um mestrado em Letras e Artes aqui na Universidade Estadual. Tem um programa interdisciplinar. Por quê? Porque eu também comecei a contar histórias, a narrar histórias artisticamente, né? Na verdade, eu comecei a contar história porque eu achava... Eu sempre li muito, né? Eu era uma ratinha de biblioteca. E eu gostava muito de histórias, né? De ouvir as histórias e de ler, principalmente. Então, eu sempre achei, né? Acho que como todo professor acha isso, né? Que contar história para as crianças era um recurso didático-pedagógico. Então, eu comecei a contar histórias como um recurso didático-pedagógico. Mas aí, uma vez, eu fui numa feira de livros, né, dessas feiras que tem tudo. Aqui no Amazonas não tinha muito, sabe? A produção de livro, ainda hoje, sabe? Eu preciso ser bem honesta e bem crítica quanto a isso, né? O Amazonas ainda é visto assim, ainda é tratado historicamente no nosso país com uma visão assim muito exótica, né? Tem uma liderança indígena que fez um discurso outro dia que ela disse assim: é interessante porque os outros olham o Amazonas, a Amazônia, de cima dos satélites, né? Então, o que eles veem de cima? O que as pessoas veem de cima? Veem a floresta e o rio, mas não vê a gente, não vê a cultura, né? Então, às vezes, a gente tem que falar, por exemplo, de literatura, assim como em outros lugares, de literatura amazonense, como se não fosse Brasil, né? Uhum. Tem uma questão, assim, então... E tem uma fantasia toda aqui, assim, em torno... Isso! Isso! Quem tá pra cá... Hoje em dia, a gente tem muito acesso por conta de televisão, por conta de internet, mas ainda fica aquela fantasia... tá arraigada nas pessoas. Você pensa Amazonas, você só imagina lá uma oquinha de índio. Exato. Não tem a visão do quanto de desenvolvimento já tem e do quanto de cultura, de tantas coisas que já tem aí. Né? E aquela visão bem estereotipada de cultura, né? Como se a cultura fosse assim, alguma coisa assim, muito estereótipo, né? Então, se, por exemplo, só pensando nos povos originários, né? Você vê um indígena, você vê todos, né? Você vê um amazonense, por exemplo, eu morei em São Paulo há algum tempo e me viam, né? A pele clara, né? Mas você é do Amazonas? Entendeu? Quer dizer assim, porque, como você falou, né? Cria-se uma visão, né? Como deve ser um amazonense. De fato, eu não represento a maioria do biotipo do meu povo, né? Mas para dizer assim, né? O que é um povo, afinal de contas? Mas voltando, então assim, quando tinha uma feira de livro, uma coisa assim, era um evento, né? Aí eu fui e vi umas moças contando histórias. E elas não eram professoras, elas eram artistas. Aí, sabe, acendeu uma coisa assim na minha cabeça. Eu disse, nossa, tem gente que conta histórias e faz isso artisticamente. E faz isso como profissão. Então, eu disse, mas eu também quero contar história assim, sabe? Então, assim, além de contar na história como... E aí eu fui ver também o que é a riqueza da arte narrativa, né? E aí eu expandia o meu campo de pesquisa e de estudo para ver que contar histórias, narrar histórias é uma arte
é uma ação que está, que na minha visão anterior, eu via como recurso didático, mas que isso é uma expressão dos povos, né? Você sabe que é uma expressão cultural, vamos chamar assim, desse momento. E que passa, né? Sempre passou de pai para filho, de avô para neto. A transmissão de conhecimento via oralidade. E é da capacidade e da necessidade do ser humano, né, de fabular, né, de entender a si mesmo, de entender o outro, narrando histórias. Então, de repente, assim, a minha visão fez assim, né? E aí eu comecei mas sabe que eu demorei muito tempo para dizer assim, eu sou narradora de histórias, eu sou contadora de histórias. Eu era uma professora que contava histórias. Já estava dando curso na Secretaria Municipal de Educação. Olha! Para os professores como contar histórias, técnica de contar histórias e tal. Mas eu dizia, não, eu não sou contadora de história. Porque era assim, sabe, uma coisa... Até que mas chegou um certo momento, aí eu morei em São Paulo um tempo, fiz alguns cursos, né? Fui numa biblioteca que é especializada em contos de fadas, e lá tem um curso, né, de formação de contadores de histórias, e aí eu vi que aquilo que não tinha como negar, sabe aquela coisa, cada um nasce, cada um é para o que nasce, né? E eu não precisava... Foi importante alguém olhar para mim e dizer, você é uma narradora de história. Foi muito importante. Porque eu acho que também o artista, ele se constrói também pelo olhar do outro. Não que ele se constrói, mas o olhar do outro sobre ele é importante. Porque o outro, a gente faz arte para o outro, né? A gente não faz arte só para a gente mesmo, né? Então, o outro que me olhou e me disse, você é uma narradora de história, por que você está com medo de dizer? Né? É uma identificação, né? Você se identificar, olhar ali, né? Você olhar para um espelho, né? Você olha para o espelho, mas quando o outro também fala de você... Isso, perfeito, perfeito. Então, hoje eu já não digo eu sou uma professora que conta histórias, não. Eu sou professora, porque sou de fato... vamos dizer, é propósito, né, de vida, é a minha missão, não sei, né? Às vezes eu não gosto de associar a docência com missão, porque no nosso país é meio complicado isso. É uma profissão. Isso é independente de qualquer região, é complicado em todas as regiões. Algumas até mais que outras, né? Somos profissionais, peraí, né? Mas eu sou professora, sou contadora de histórias, sou narradora de histórias também, né? E uma coisa não nega a outra, né? Nós somos múltiplas, né? Nós mulheres mais ainda, né? Isso mesmo. E aí, recentemente, comecei a escrever também. Uma coisa puxa a outra, né? Que você acaba juntando um no outro e acaba aí se descobrindo, né? Como a gente fala, são multi, né? Nós somos multi-artistas, né? Como Isso. tem as inteligências múltiplas que a gente fala tanto também. Mas, enfim. E agora você aí de casa vai conhecer um pouquinho mais dessa obra, dessa arte da Lu, depois dos comerciais. Ai, como é que passa rápido, assim, ó, no instantinho. Mas, ó, um pulinho e a gente volta já já. Estamos de volta e o programa Vitrine traz para a entrevista do dia um passeio longe. Nós fomos lá na pontinha, lá de cima do Brasil. Vamos para o Amazonas e trazemos para você conhecer uma artista, multiartista, né, como eu já falei, lá amazonense, né? Está em Manaus? Manaus. Ainda está morando em Manaus? A Lucila Bonina, que é escritora, contadora de histórias, professora e muito mais, né? Lu, conta pra mim como é que você se descobriu escritora, né? Então, isso é muito interessante. Você sabe que eu passei um período um pouco difícil na minha vida, né?
E eu vivi uma situação bem complicada e eu passei um período de tristeza muito profunda, sabe? Quase um adoecimento, um adoecimento mesmo. E aí, para ajudar no meu processo de cura, a médica que me acompanhou, a terapeuta, né, a médica e a terapeuta me disseram assim que uma coisa que eu precisava fazer era encontrar meus pontos de força. E aí, obviamente, né, elas logo disseram assim, olha, você é muito criativa, né? Você é uma mulher criativa. Então, explore, né, a sua criatividade, né? E assim, aí nesse processo de autoconhecimento, sabe, também, né, via terapia e tudo, eu fui percebendo, sabe, que, assim, de tanto contar a história, né, de tanto... Não, eu fui percebendo assim, que as palavras, as histórias, as palavras, elas sempre me sustentaram na vida. Sabe, que essa nossa, a capacidade, ainda agora eu falei um pouco sobre isso, a nossa capacidade de fabular, sabe, de imaginar, a nossa criatividade é uma força muito poderosa que nós temos, porque às vezes o que a gente não consegue resolver, os símbolos, sabe, eles nos sustentam, porque eles nos dizem coisas, eles nos dão soluções, ou eles nos dão esperança, ou eles nos dão que às vezes a gente, com a racionalidade, a gente não acessa, né? Então, eu comecei a procurar, assim, lugares em que eu pudesse, né? Então, comecei a fazer cursos, sabe? De narração de história e tudo. E em alguns desses cursos a gente começou a escrever, né? E escreve, e aí eu fui sentindo, sabe, como se eu tivesse, sim, um rio represado dentro de mim, e que, de repente, soltou, sabe, parece assim, que tava lá, sei lá por quê, né, a vida, não sei, né, e aí, de repente, ele desagou, assim, né, e também porque talvez eu coloquei muita autocensura, sabe, muito assim... Ah, não, escrever é para não sei quem, sabe? Escrever, eu sou professora de literatura, né? Eu fiz letras. Então, assim, sabe? Sei lá, quem escreve bem, Clarice Lispector, né? Eu leio muitas mulheres, né? Sei lá, né? Fulano de tal, essas escrevem bem, né? Quem sou eu, né? Então, assim, aí de repente eu escrevi alguma coisa e dei para o grupo de mulheres, né? Eram mulheres que faziam parte desse grupo, né? E aquilo fez sentido para outra pessoa, sabe? E aí eu vi também que a escrita é um lugar de encontro, a gente falou de encontro ainda agora, né? Isso mesmo. Do Rio. A escrita é um lugar de encontro com a outra pessoa. Então, o que eu escrevi me propiciava um encontro com outra pessoa, o que a outra escrevia propiciava um encontro comigo, tinha significado. E então eu comecei a escrever. Aí eu encontrei um coletivo de mulheres escritoras, né, um projeto que se chama Projeto Enluaradas. E foi bem interessante, porque assim, o nome da coletânea que elas iam fazer era Se Essa Lua Fosse Nossa. E naquele dia, teve um dia que a gente, porque assim, a gente tinha uma motivação para a escrita, daí a gente escrevia e levava para a roda, e cada uma lia, e assim, com muito respeito, com muita liberdade, as outras falavam o que tinham achado. Eu gostei dessa parte, né, essa parte assim... Isso e depois, é muito bom, né, que é um feedback, assim, tempo real. Depois, se a pessoa que escreveu achasse que podia melhorar o texto, melhorava e apresentava de novo, sabe? Uma coisa assim, de muita verdade também, né? E aí, naquele dia, eu escrevi né? Eu não tinha tido tempo, porque eu estava dando aula, porque, né? E eu estava voltando... Vida de professor, correria. Então, eu estava voltando para casa, um trânsito terrível, e eu vi a lua cheia, sabe? E a rodovia que eu peguei para chegar em casa estava parada, mas parada, sabe? A rodovia Raposo Tavares, lá em São Paulo, famosa nos noticiários. Gente, eu parada, e a lua cheia apareceu. Então começou a vir assim um texto, sabe? E eu comecei a gravar, né? Porque não dava para escrever. Tava parado, mas também, né? Eu comecei a gravar no celular, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu sentei, escrevi tudo.
E aí eu li era o texto que eu tinha. Aí eu falei para elas no grupo, né? Eu disse, gente, não tenho nada, né? Eu só tenho esse poema aqui que eu, né? Atrás, né? Aí eu levei, a gente conversou, eu aperfeiçoei e mandei para tal do edital. Era um edital, né? Dessas enluaradas. Foi aceito e foi publicado. Foi a minha primeira coisa publicada, sabe? Gente, eu fiquei assim, não pela publicação, mas sim pela publicação, sabe? Eu me juntei com essas mulheres. Resultado, eu já estou na 3ª coletânea. Olha! Já estou preparando um livro de poemas meus, solo, né? Muito bem! Já escrevi um livro infanto-juvenil, de recontos, porque, assim, de tanto contar, eu já tenho as minhas histórias que eu quero recontar, né? Então eu escrevi, uma editora já aceitou e vai publicar daqui para o fim do ano. Muito bom. Então, assim, uma coisa assim que eu percebo, sabe, que esse é um momento muito especial para mulheres escritoras. Com certeza. E não sei, não é que é bandeira, também, aqui a gente tem a editora Alecrim, que a gente também faz coletâneas, né? Vai lançar uma agora, né? Mês que vem já deve estar lançando a nossa 2ª coletânea da editora, até, que é uma editora nova, que vem com uma proposta diferente. Mas aí isso é com uma outra conversa. Ah, legal! Uma coisa que me chamou a atenção foi essa participação massiva das mulheres. Isso! E ainda me causa surpresa os homens também fazerem poesia, porque eu sempre achei que poesia era mais para mulher. Olha só como a gente cria, né, essas ideias assim. E você sabe que eu tenho percebido uma característica da literatura contemporânea, talvez, acho que isso é para um estudo, né? Mas talvez pela dificuldade, né, do nosso tempo, seja por causa de pandemia, seja por questões econômicas, papel tá caro, as editoras estão lutando, a gente sabe disso, que as editoras, né, as independentes, as pequenas, né, aquelas que não têm o capital, porque tem as grandes editoras que servem ao grande capital, né? Mas assim, quem está fazendo literatura acessível, né, tá lutando muito para sobreviver. Isso é importante que a gente diga. Com certeza. Então, uma coisa que livro do Brasil não é caro. Livro no Brasil é sobrevivível, né? Livro no Brasil é sobrevivível. É caro porque a gente não, né? Enfim, a gente não vai entrar nisso agora. Mas assim, os coletivos, né? A publicação em coletivo. Então, pode ser uma coisa circunstancial, mas a gente pode tirar uma coisa muito boa disso. Nossa, né? Mãe, só os encontros que você tem quando participa de coletâneas, os encontros que aquilo ali, as amizades que se formam, né? Exato, as aprendizagens. Isso aí, você não vai formando grupos, vai se encontrando, né? E o país nosso, que é enorme, daqui a pouco tá pequenininho, porque você tem gente de toda parte ali. E aí pessoas que se juntam, elas não, em geral, elas não ficam passivas, elas olham ao redor e elas fazem coisas pelos outros, né? Normalmente um artista sozinho, ele não tem força, assim, por exemplo, para promover leitura, porque para mim isso também é muito importante. Eu não quero só ser lida, eu quero ser lida, assim. Quero que meu livro venda, eu quero que as pessoas leiam minha poesia. Mas para isso, as pessoas precisam saber ler. E o nosso país ainda não sabe ler, né? São milhões de analfabetos, são milhões de analfabetos funcionais. E assim, pessoas que não são leitoras, aprenderam a ler, mas não são leitoras. Não é porque só não têm acesso a livro. É porque não sabem o significado da leitura, a leitura não tem significado na vida delas, não tem impacto, falta comida na mesa delas, né? Porque também elas não têm educação, e não é só educação formal, é também conhecimento, que vem também através de livros. Então, um grupo de pessoas, que nem você falou, né? Um grupo de escritores, não fica passivo. Eles fazem alguma coisa para divulgar seus livros, para formar leitores. Então, eu vejo o movimento da literatura contemporânea
em coletivos e o papel das pequenas editoras, eu chamo pequenas, não é no sentido de, sabe? Aqui também, as pequenas editoras, são os livros independentes. São os autores que têm essa função hoje em dia, né? A gente que é escritor tinha aquele sonho de, não, pô, vou sentar lá na minha varandinha, vou escrever meu texto, vou entregar para o editor e vou só receber os cheques, né? A gente devia, no mundo ideal, devia ser assim, né? A nossa função, vamos dizer assim, um escritor, ele devia escrever, né? Isso. Mas a gente ainda não está nessa sociedade. Não. Então na verdade, tem que fazer tudo. Tudo, absolutamente tudo. De escolher a editora que ele quer publicar, que ele consegue, às vezes, custear, né? Isso. Aí a sua divulgação, a venda, o seu lançamento, né? E até a formação do seu leitor. Isso aí. Né? Então é um processo muito longo que muitas editoras pequenas não conseguem abraçar. Não conseguem abraçar. Eu tenho lido alguns editais, né, de editoras, né, e eu acho muito interessante porque, assim, um dos critérios que eles colocam, né, que os editores colocam o escritor, a escritora precisa estar disposto a ajudar na divulgação do seu livro. Olha, essa é nova, esse eu não tenho aqui na minha editora, não. Sabe? Aí eu já li os 2 editais da semana passada. Eu disse assim, nossa, legal. Eu comecei a ver agora. É interessante. Uau! Mas eu acho interessante, sabe? Quando a gente faz as coletâneas aqui, a gente já monta um pacote de divulgação, sabe? Então, assim, o autor, ele já sabe que ele vai fazer a coletânea com a gente, então ele vai ter a entrevista no jornal, ele vai ter a entrevista na televisão, né, que é aqui no canal do Vitrine, ele vai ter todo o acompanhamento nas nossas redes, então a gente já entrega um pacotinho, né, já pronto, para o autor conseguir, né? E aí a gente faz feiras, faz lançamento, é uma pegada diferente, porque a gente visa essa parte de expandir o autor, porque como somos autores também, né, aqui na editora, a gente também tem essa preocupação de que o autor consiga vender seu livro, que é muito difícil. É uma questão, e enquanto a gente não tiver políticas efetivamente, né, que apoiem, né, não só apoiem, mais do que dê suporte, né? Isso aí, que facilitem esse processo, que facilitem o processo, porque ninguém quer, né? Acho que editores, livreiros, autores, ninguém quer que faça o trabalho, mas que dê a possibilidade de realizar o trabalho, né? É isso aí. Então, essa até a carta que um grupo de escritores e editores, a gente está exatamente pedindo, né, exigindo, na verdade, né? São 10 pontos e um dos pontos é esse, né? É que nós temos uma lei, uma política nacional do livro e da leitura que é muito bonita, porque ela foi escrita por livreiros, por escritores, por editores, por pessoas que entendem do mercado do livro, de literatura. Só que, assim, ela está no papel, ela precisa ser regulamentada, ela precisa de medidas pragmáticas para ela sair do papel. Ela existe. Então, essa carta, que hoje eu estava olhando no site, já está com 9.734 assinaturas. Olha só que legal. Esse abaixo-assinado, a gente está pedindo aos atuais políticos, principalmente o do legislativo, porque são eles que precisam cobrar, são eles que fiscalizam, são eles que fazem as leis andar e cobram para elas serem aplicadas, né? E para os futuros, para os pré-candidatos, que eles se comprometam, que logo nos primeiros 6 meses do mandato, essas leis possam encontrar, porque elas estão engavetadas, há muitas propostas, mas elas estão engavetadas no federal e nos sistemas estaduais e nos sistemas municipais. Tem que sair da gaveta, tem que sair da gaveta. E a gente fala assim, né? Comida no prato
e livro na mão. Porque também esse é o nosso desejo, porque também a gente sabe que o nosso povo precisa, nesse momento, precisa de comida no prato. Sim. Mas o livro na mão, junto, para a gente não chegar novamente nessa situação em que a gente se encontra hoje. Com certeza, com certeza. Porque o livro, a literatura, é um direito básico, é um direito humano básico, assim como a comida. Então, assim, que seja garantido nossos direitos integrais, os direitos integrais, né? Da literatura, da comida, da educação, de tudo, mas da literatura extra-escola, né? Então, vamos dizer assim, o trabalho está bem feito. A gente tem a lei, né? A gente tem a lei, foi um longo caminho feito já, com a sociedade civil, com os governos que já passaram. Não vamos deixar travar, né? Não vamos deixar travar. Então, essa é a nossa luta, né? E é assim, independente de quem está no poder. Isso é que é bacana, entende? Porque está atrelado a uma lei, não está atrelado a ninguém, a nenhuma figura. Está atrelado à lei que já existe, né? Então a gente está conclamando. E quanto mais a gente divulgar isso para as pessoas, mais pessoas podem. A gente já está no finalzinho, estourando o bloco, né? Que a gente vai falando, se esquecendo, já vou levar uma bronca aqui e vai. Ah, meu Deus! Minha nossa! Bom, Lu, passa suas redes para o pessoal te seguir e a gente vai voltar com a Lu aqui outros dias para continuar esse assunto, porque precisamos. Isso! E outras coisas. Então, é mais fácil me achar no Instagram, porque lá é que está mais ativo tudo. E todos esses meus interesses estão concentrados lá. É @LucilaBonina. Lucila Bonina. Facinho de achar. Então, tá aí, Lu, muito obrigada mesmo. Obrigada, adorei te ver assim, cara a cara. E vamos combinar mais vezes, vamos trazer a Lu, e você aí de casa já sabe. Tem pergunta para fazer? Manda pra gente pelo WhatsApp 21993792758. A gente vai terminando o programa por aqui e amanhã tem mais vitrine para vocês.